Você que tem a sua Bíblia, convido a abri-la agora no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Um texto muito conhecido de todos nós vamos ler apenas alguns versículos, a partir do verso 42. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 42. Diz assim o texto. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, nós vamos até o verso 47. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Pode fechar a tua Bíblia. Volte a tua atenção aqui para o altar. Eu quero mais uma vez enfatizar, qual a razão, qual o propósito deste nosso culto ou desta campanha que nós estamos iniciando hoje. A nossa campanha é 7 semanas proféticas, onde nós viemos para profetizar as bênçãos do Senhor, nosso Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, sobre a igreja do Senhor, neste segundo semestre de 2025. Amém, irmãos? Eu creio que a grande maioria dos que estão conosco nesta noite são irmãos que estiveram presentes quando nós fizemos a campanha, o projeto de vida para 2025, e naquela campanha, no início do ano, em janeiro, nós oramos, nós abençoamos, nós profetizamos bênçãos para cada mês do ano, e sentimos a direção do Senhor, para estarmos realizando esta campanha, uma sugestão, inclusive, que nos chegou, a respeito deste trabalho, através do nosso querido irmão Paulo, para estarmos aqui, reforçando o nosso compromisso com Deus, reforçando o nosso propósito diante de Deus, de que cada mês, que segue agora a partir de julho até dezembro, o Senhor será conosco, o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos abençoará, como nos abençoou até aqui. Amém, igreja? Então, este é o foco, este é o propósito nosso, desta nossa campanha, e eu dou graças a Deus pela tua vida, você que está aqui, você que veio para se posicionar em favor da tua casa, você que veio para se posicionar em favor da tua família, você que veio para profetizar bênçãos, que o Senhor realmente estenda favoravelmente as mãos sobre cada um dos que estão conosco, e você também que está conosco, através da nossa live. O Senhor me deu um tema para esta mensagem, como eu sempre gosto, de buscar de Deus um tema, algo que possa marcar a mensagem, marcar a palavra. Só que hoje, diferente do que normalmente eu faço, eu vou deixar o tema da mensagem para o final, só para os irmãos ficar curiosos aí, que será que o pastor vai falar, Então o tema da nossa mensagem hoje vai ser no final, mas você vai entender aquilo que Deus tem para nós. Nós lemos apenas alguns versículos, inseridos dentro de uma história muito conhecida, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que é a história de Davi,
né, e o gigante Golias. Até pelo fato de ser uma história tão conhecida, que nós, né, principalmente aqueles como esses juniores, por exemplo, as crianças, né, já na escolinha infantil da igreja nós aprendemos, né, nós já ouvimos e crescemos na casa do Senhor, na presença do Senhor, ouvindo a história de Davi e Golias, né? Por isso até não vou aqui me prender, não vou me ater à história, porque penso que todos os que estão conosco já conhecem. Mas eu quero aqui, irmãos, me ater a algumas lições, né, que nós podemos tirar deste episódio. Algumas lições que eu e você podemos tirar e devemos tirar para as nossas vidas, né, para as nossas vidas, que o Senhor possa então falar conosco, né, através desta história, deste episódio, trazendo para mim e para a tua realidade. Qual é a primeira lição que me vem ao coração? É claro que eu vou aqui apenas citar 4 lições, né, mas podemos tirar muito mais. O próprio Espírito Santo de Deus pode te iluminar aí para você ter outros entendimentos, além daqueles que eu quero compartilhar com você, né? Qual é a primeira lição que nós aprendemos deste episódio, desta história de Davi e Golias? Preste atenção, porque isso aqui é muito sério, não é? Nós estamos dentro de uma campanha para abençoar as nossas vidas, para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Então, vamos atentar àquilo que o Senhor tem para nós. Primeira lição: sempre podemos ser surpreendidos. Sempre podemos ser surpreendidos. Você veja que quando você, né, se relembra, se recorda, ou quando você lê essa história de Davi e Golias, começa no primeiro versículo do capítulo 17, você vai ver que eles estavam posicionados para a guerra. Israel de um lado, né, os filisteus de outro lado. Israel era um povo acostumado às guerras, Israel era um povo acostumado às batalhas, já tinha lutado tantas outras guerras, tantas outras batalhas, já tinha vencido tantas outras batalhas, mas de repente aqui nesta guerra, Israel foi surpreendido, o povo de Deus foi surpreendido. Eles estavam posicionados para uma guerra, como eles já tinham enfrentado tantas outras, mas agora de repente no meio do arraial dos filisteus, no meio do arraial do inimigo, você conhece a história, se levanta um gigante e desafia, o exército de Israel, os homens de Israel, dizendo: não é necessário que os 2 exércitos se guerreiem, se lutem, eu represento os filisteus, escolha aí entre vocês alguém que pode vir duelar comigo, e aquele que vencer este duelo, aquele que for vitorioso, terá o outro como seu servo, subjugará este exército e esta nação. Só que a palavra de Deus, ela faz a descrição, de quem era Golias, o tamanho de Golias, a forma como ele estava vestido, a forma como ele estava, que ele portava as suas armas. Você pode ler tudo isso aí depois, com mais calma, lendo o capítulo 17 todo. Não teve ninguém que realmente se dispôs. Israel foi surpreendido, com aquele desafio. Não era isso que eles estavam esperando. Eles estavam esperando o quê? Uma guerra convencional, uma luta convencional, uma batalha convencional, que eles já conheciam, que eles já enfrentavam, mas de repente aconteceu uma coisa inusitada, uma coisa nova, uma coisa diferente, que tomou a todos de surpresa. Então, a primeira lição que nós aprendemos ao olharmos para este texto, ou pelo menos aquilo que o Espírito falou ao meu coração, é que realmente todos nós podemos, de alguma forma, sermos surpreendidos. Preste atenção. Israel era um povo acostumado às batalhas. Esta não foi a primeira guerra que eles enfrentaram, já haviam enfrentado outras tantas e haviam vencido também. No entanto, o exército de Israel foi surpreendido com o desafio de um gigante filisteu chamado Golias. Vamos ver 1 Samuel capítulo 17, versos 4 ao verso 7. O que diz esse texto?
Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, ou seja, mais de 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aquilo que o pastor já disse. Saul, o rei, comandante do exército, com todos seus homens, foram surpreendidos. Nós também estamos acostumados às lutas, mas podemos ser surpreendidos por situações que jamais esperamos ou que passamos antes. Eu e você, meu querido irmão, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas, nós somos guerreiros, nós lutamos, todos nós acordamos todo dia de manhã e vamos para a nossa luta e vamos para a nossa batalha, sim ou não? Todos nós, não é? Você deita hoje, nós deitamos hoje, sabemos que amanhã nós vamos levantar, vamos acordar em nome do Senhor e vamos levantar e partirmos para a guerra, partimos para a luta, porque a vida é uma luta, a vida é um desafio, mas só que, via de regra, nenhum de nós deitamos preocupados ou dormimos preocupados porque nós vamos ter que levantar amanhã e ter que trabalhar. Não, nós estamos acostumados às nossas lutas, nós estamos acostumados às nossas batalhas, mas nós podemos ser surpreendidos, sim ou não? Pode acontecer coisas que nós não estamos esperando, pode acontecer coisas que nós não estamos aguardando, pode acontecer coisas inusitadas, e acontece. Coisas que, de repente, você levantou de manhã, e ao longo do dia, sucede alguma coisa que te surpreende. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Podemos ser surpreendidos sim, viu? Podemos ser surpreendidos sim, não obstante o fato de nós termos as nossas experiências, estarmos acostumados com as nossas lutas, mas alguma coisa o inimigo pode tramar e pode traçar que nós não estamos aguardando. Qual é a segunda lição, queridos irmãos, que eu observo olhando para esse texto? A segunda lição é que nós corremos o risco de temer. Primeiro, nós podemos ser surpreendidos, e em segundo lugar, nós podemos ter medo, nós podemos temer. Apesar de toda a experiência e de todo o preparo que o exército de Israel tinha para a guerra, diante de um fato inesperado, todos temeram, a começar pelo rei. 1 Samuel, capítulo 17, verso 11. Vamos ver o que diz. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras, o filisteu chamando alguém, levanta dentre o seu exército alguém para que nós pelejemos. Foi o que nós lemos agora há pouco. Diz o texto então, agora, verso 11. Ouvindo então Saul era o rei, e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se. E o que aconteceu? E temeram muito. Tiveram medo, diante do inesperado, diante da surpresa, diante daquilo que aconteceu. A palavra de Deus diz que eles temeram. Pode acontecer coisas na minha vida, na tua vida, da qual nós não estamos esperando, e quando nós recebemos aquele impacto, quando nós recebemos aquela notícia, quando nós recebemos aquele diagnóstico, quando nós recebemos, enfim, nós podemos até temer, esmorecer, faz parte da vida também, irmãos, viu? Não tem aqui nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha, ninguém que diz, não, eu sou imbatível,
eu sou intocável, não pode acontecer o que for que aconteça. Não é verdade. Quando nós estamos falando aqui deste exército que teve medo, nós estamos falando do exército do povo de Deus. Quando nós estamos falando aqui de Saul, o rei de Israel, ungido por Deus. Mas diante de um fato inesperado, a palavra de Deus é clara em nos dizer nesse versículo 11, que todos temeram, todos se espantaram, e todo Israel, ouvindo todo Israel essa palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então é a segunda lição que eu vejo dentro desta história, deste episódio. Primeiro é que nós podemos ser surpreendidos por coisas que nós não estamos esperando. Segundo que, diante daquilo que nós formos surpreendidos, de repente, nós podemos até temermos. Nós não somos diferentes. Se estivermos firmados apenas nas nossas experiências e nos nossos recursos, corremos o mesmo risco. Podemos reconhecer a nossa fragilidade diante do inimigo e acharmos que a guerra está perdida. Se nós estivermos firmados, porque Israel estava firmado no que, irmãos? Firmado na experiência de outras guerras, de outras batalhas, onde eles foram vencedores. Mas agora, diante de um fato inusitado, diante de um fato novo, reconhecendo eles apenas as suas experiências, sabiam que agora estava diante de uma situação da qual eles nunca tinham passado antes, e olhando para os seus homens, não via ninguém em condições de enfrentar aquele filisteu, aquele gigante. Assim somos nós. Se nós olharmos apenas para as nossas experiências, se nós olharmos apenas para os nossos recursos, quantas coisas podem acontecer na minha vida e na tua vida, meu querido irmão, irmã, que você sabe que é uma luta, que é uma batalha, mas você vai lá com coragem, com fé, com temor, e você vence. Por quê? Porque você tem experiência, porque você tem recurso. Mas e quando você olha e você fala, isso aí para mim não dá, isso aí eu não sei como é que faz, eu não tenho força para isso, o problema é grande demais, a situação é completamente fora de controle. Como seres humanos que somos, nós podemos temer. Terceira lição que nós aprendemos aqui, dentro dessa história, é muito importante isso, irmãos, e aqui as coisas começam a mudar, e aqui as coisas começam a reverter, porque é verdade que o inimigo pode preparar laços para nós, dos quais nós não estamos esperando. É verdade que diante de circunstâncias nós podemos olhar para a nossa condição, para os nossos recursos e não vermos solução, não vermos saída. Mas aqui agora, nessa terceira lição, que o Senhor colocou no meu coração e eu compartilho com você, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Qual é a terceira lição? A importância de ajustar o foco. Isso para nós faz toda a diferença. Amém, igreja? Amém? Porque aqui está, preste atenção, aqui está a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aqui está a diferença entre aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus, aquele que serve a Deus, ele não está imune aos problemas. Os mesmos problemas que afligem as pessoas lá fora, que não têm Jesus, são problemas que podem afligir a minha vida e a tua vida também. Você concorda com isso ou não? Sim, nós somos seres humanos, irmãos. Viu? Não existe diferença entre a minha carne. Eu sou convertido há mais de 50 anos, sou pastor há 45 anos, a minha carne é diferente da carne. Não é diferente nada. A minha carne é carne como a carne de qualquer outro, sujeito à enfermidade, sujeito à fraqueza, sujeito ao enfraquecimento, sujeito a qualquer problema. Sim ou não? Amém? Nós temos que entender isso.
Ah, mas eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus, sou um pregador da palavra de Deus, mas isso não me torna imune diante de alguma circunstância, de repente, de eu ter medo, de eu ficar preocupado. Mas a diferença entre nós, povo de Deus, que amamos a Deus e conhecemos a Deus, né, não é o fato de que nós somos imunes aos problemas, mas que nós precisamos e sabemos que precisamos, né, e sabemos a importância de ajustar o foco. E eu explico. Todo o exército de Israel olhava para o tamanho do gigante, quando na verdade deveriam estar olhando para o tamanho do Deus que eles serviam. Amém, irmãos? É isso que faz a diferença. Não é o tamanho do gigante, porque Israel, nesse momento, perdeu o foco, não é? Diante de algo inesperado, do qual eles não tinham solução, temeram, perderam o foco e olhavam para o tamanho do problema, olhavam para o tamanho da dificuldade, olhavam para o tamanho do gigante. Nas nossas vidas, tudo o que o inimigo quer é que deixemos de olhar para o nosso Deus e olhemos para o tamanho dos nossos problemas. É importante ajustar o foco. Poxa, aconteceu algo que eu não estava esperando, recebi um diagnóstico que eu não estava esperando, sucedeu algo na minha casa que eu não estava esperando, né? Eu jamais imaginei que pudesse acontecer isso comigo, eu jamais imaginei que pudesse acontecer isso com a minha família. Opa, é verdade, o gigante se levantou, mas vamos ajustar o foco, porque maior é o nosso Deus do que qualquer gigante, do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Irmãos, eu disse ontem, no nosso culto de oração, não é? E me parece que já falei isso também em outro culto, né? Mas eu tenho dentro de mim, irmãos, eu tenho dentro de mim, né, uma convicção que nós vamos chegar ao final deste ano desfrutando de bênçãos e de vitórias preciosas que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Eu tenho isso dentro do meu coração. Não apenas para a minha vida pessoal, familiar, mas em relação à igreja. E eu gostaria que você também, da mesma forma, né, que você tivesse essa convicção, ou que você tenha essa convicção, né, que final deste ano, 2025, você, a tua casa, a tua família, vão estar desfrutando das mais ricas bênçãos do Senhor nosso Deus. Toma posse disso. Nós viemos aqui para profetizar. Vamos orar daqui a pouco para o mês de julho. O que é que você espera no Senhor para o mês de julho? O que é que você espera para a sua vida? O que é que você espera para a sua casa? O que é que você espera para a sua família? O que é que você espera para o seu trabalho? O que é que você espera para o seu ministério, para a sua vida espiritual? O que é que você espera? Nós viemos profetizar bênçãos e vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não significa dizer, meu irmão e minha irmã, que gigantes não se levantarão contra nós. Isso não significa dizer que o nosso caminho daqui até dezembro vai ser um caminho plano, um caminho reto, sem nenhum problema. Mas o que o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu, pela graça e misericórdia do Senhor, sou um instrumento de Deus para que o Espírito Santo também fale ao seu coração, é que não importa qual seja o tamanho do problema, nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. Amém? Se Saul, o rei, ao invés de olhar para o tamanho de Golias, tivesse olhado para o tamanho do Deus que o havia ungido para ser rei em Israel, ele não teria temido. Se os homens do exército de Saul, ao invés de olharem para o tamanho de Golias, tivessem olhado para a grandeza do seu Deus, eles não teriam ficado todo aquele tempo sendo escarnecidos, zombados, humilhados por aquele filisteu. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não sei se você está passando agora por uma dificuldade, se você está enfrentando algum gigante agora, quem sabe no teu coração você esteja esmorecido, ajuste o foco, porque maior é o Deus que você ama e serve, Ele é o maior. Amém, igreja? Então esta é a terceira lição que nós aprendemos.
Podemos ser surpreendidos, sim, é verdade, não é? O temor pode tomar conta do nosso coração, mas se nós ajustarmos o foco, se nós olharmos e enxergarmos da forma como verdadeiramente o Senhor nos faz enxergar, você pode ter certeza que as coisas serão completamente diferentes. E eu passo aqui para a quarta e última lição. Quero repetir esta história e este texto bíblico do capítulo 17, do primeiro livro de Samuel, pode trazer muitas outras lições preciosíssimas, viu? Então, hoje ou amanhã, a hora que você tiver um tempo, pegue a tua Bíblia na tua casa, leia o capítulo 17 de 1 Samuel, pedindo ao Espírito Santo: Senhor, me traga outras lições, me traga outros ensinamentos, que você pode ter certeza que o Senhor vai falar com você, né? Mas dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu estou compartilhando com você, nós vamos agora para a quarta e última lição desta mensagem, né? Falamos a respeito de que podemos ser surpreendidos por situações inesperadas, né, que corremos o risco de temer, mas é importante ajustarmos o foco. E por último, é uma pergunta, né? Esta quarta lição é uma pergunta: o que é que garante a vitória? Ou o que garante a vitória? Recursos ou a aliança? O que é que garante a nossa vitória? São os recursos dos quais dispomos, são as experiências que temos, ou a aliança? Preste atenção. O filisteu dispunha de todos os recursos que um guerreiro necessitava para enfrentar um duelo: força física, armas e experiências. Davi dispunha da aliança que ele tinha com o Deus de Israel. Amém? Golias dispunha de tudo aquilo que um guerreiro necessitava. Tinha porte físico, tinha força, tinha armas, tinha experiência. É por isso que ele estava zombando, é por isso que ele estava escarnecendo, é por isso que todos os dias ele chamava: escuta, não tem ninguém aí não, não tem homem nesse exército aí não, viu, vocês vão ficar aí até quando? Por quê? Porque ele dispunha de todos os recursos naturais. Mas a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração e que nós fazemos é: o que é que garante a vitória? São as nossas experiências? O que é que garante o sucesso daquilo que nós estamos empreendendo? São os nossos recursos? O que é que garante a vitória diante de uma situação adversa? São recursos ou é a aliança? Eu e você, neste segundo semestre de 2025, vamos nos levantar todos os dias para lutar as nossas guerras. E se em algum momento formos surpreendidos por algo inesperado, que possamos ajustar a nossa visão e lembrarmos que temos a aliança com um Deus que jamais perdeu uma batalha. Amém, irmãos? Todos os dias, o Senhor nos dando vida, nós vamos acordar e vamos levantar e vamos para as nossas guerras. Daqui até o final do ano, e enquanto nós vivermos, vamos levantar e vamos para a batalha. Mas se amanhã, ou se a semana que vem, ou se o mês que vem, ou se em algum momento acontecer, de que algo que nós não estávamos aguardando atravesse o nosso caminho, vamos ajustar o foco, vamos olhar para a grandeza do nosso Deus e lembrar que nós temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, e é isso que nos garante a vitória. Amém, igreja? É isso que nos garante a vitória. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, igreja? Né? Só aqui para colocar dentro do contexto, os irmãos sabem como é que foi a vitória de Davi contra Golias? Vai lá no riacho, pega 5 pedras, quando Golias vê aquilo, né, lemos isso no texto, na abertura, Golias diz para ele: escuta, você acha que eu sou algum cachorro, algum cão, para você vir contra mim com pau, com pedra? Ainda hoje eu vou dar a tua carne para as aves do céu comer, as bestas feras da terra comer. Aí Davi olha para ele e diz o seguinte: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. É interessante, irmãos, que quando você lê esse texto todo, nós não fizemos isso até por conta do tempo, você vê que Davi, ele fica indignado quando ele toma conhecimento do que está acontecendo, e ele pergunta: quem é este incircunciso filisteu para afrontar ao Deus vivo? Quando Davi usa essa expressão, este incircunciso, Davi está dizendo o seguinte: quem é este que não tem aliança com Deus, que não é aliançado e quer afrontar ao Deus Todo-Poderoso? Então, meu querido irmão e irmã, a diferença não está nos nossos recursos, a diferença não está nas nossas experiências, a diferença não está nas nossas habilidades, a grande diferença é: temos aliança ou não? Se temos aliança, nós temos a garantia da vitória. Amém? Que você que está conosco aqui nesta noite, que você que está conosco através desta live, que seja um aliançado com Deus, que seja uma mulher aliançada com Deus. Não se preocupe se de repente o inimigo te surpreender com uma notícia indesejável. Maior é o Deus a quem você ama e serve, maior é o Deus com quem você tem aliança. Amém? Isto que é importante. A palavra de Deus diz que Davi pega a sua funda com aquela pedra e solta e lança e crava na testa do gigante, e o gigante cai por terra. Davi corre com a própria espada de Golias, Davi lhe corta o pescoço e levanta a cabeça do gigante. A palavra de Deus diz que quando os filisteus veem aquilo, eles todos saem apavorados, e então o exército de Saul agora sai em perseguição e extermina com os seus inimigos. Quero fechar esta mensagem lendo apenas 2 versículos do Salmo 18, Salmo 18, versos 2 e 3. Eu quero que você tome para você, como palavra profética para a tua vida, esses 2 versículos do Salmo 18. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Verso 3: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Vamos recitar isso profeticamente agora? Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos voltar no verso 2. Eu vou ler e depois você repete comigo, mas com voz de triunfo. Amém? Com voz de quem é aliançado, com voz de quem não está olhando para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do Deus que você ama e serve. Este Salmo 18 é um salmo deste Davi, viu? Este Davi do qual nós falamos agora. Salmo 18 é um salmo de Davi. Eu vou ler e você repete comigo, mas com voz forte, com voz profética. Diz então: o Senhor é o meu rochedo. Está fraco, mas lá, de novo, vamos começar. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo,
a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Se você toma posse, aplauda, aplauda e glorifique o nome do Senhor. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor me dará a vitória e eu ficarei livre dos meus inimigos, dos problemas, das dificuldades, das muralhas, dos gigantes que se levantarem, porque eu sou um aliançado com o Deus Todo-Poderoso, que jamais perdeu uma batalha. Aleluia. Amém. Você quer saber o tema da mensagem ou pode passar reto? Quer saber? Interessante, não é? Nós sempre ouvimos a história de um gigante chamado Golias, mas o Senhor, quando me deu essa palavra hoje, Ele me fez contar a história de um gigante chamado Davi. Amém? E este gigante pode ser você, este gigante pode ser nós. Olhamos para a nossa força humana, física, natural, somos pequenos demais, mas foi Davi quem venceu a guerra, foi Davi que foi o herói. Então essa história não é a história de um gigante chamado Golias, é a história de um gigante chamado Davi. Amém? Que pode ser a tua história, e que deve ser a tua história, deve ser a nossa história. Então nós vamos aqui para encerrar, né? Encerrar com chave de ouro. Eu vou contar até 3, depois nós vamos dizer: essa é a história de um gigante chamado, e aí você fala o teu nome. Amém? Vamos lá? 1, 2 e 3. Esta é a história de um gigante chamado João. Aplauda o Senhor de novo. Oh, aleluia! Aleluia! Essa é a tua história, essa é a nossa história.